como que se deu esse prazo aí, podemos dizer assim, que a Justiça concedeu ao Guarani? Houve algum atraso de pagamento? Por que a Justiça decretou esse prazo aí para o Guarani até a próxima segunda-feira, dia 8 de setembro? Vamos entender o seguinte, né? A dívida tributária, ela não é uma dívida sujeita incidente na recuperação judicial. Tá? Então, ela é uma dívida que é tratada fora da recuperação judicial. A lei fala que se houver um parcelamento da dívida tributária e se esse parcelamento for descumprido, é o caso de falência. Nesse caso em especial, não houve o parcelamento porque a Receita Federal do Brasil não aceitou, porque há uma discussão do débito ainda do Guarani. Então, não aceitando, não tem parcelamento, né? Porque o Guarani não vai parcelar uma dívida que entende que não é devida, né? Uma parte dela não é devida. Então, não tendo parcelamento, não tem causa legal para quebra. E esse parte aí do montante aí dos mais de 200 milhões que você acabou dizendo que o Guarani não reconhece esse total valor, quais documentos o Guarani precisa apresentar até a próxima segunda-feira, dia 8, para que não seja decretado aí a falência do Guarani? Pedro, é muito importante o que você está perguntando, tá? Eu acho que principalmente para esclarecer para os torcedores do Guarani, né? Na verdade, não é um documento que precisaria apresentar. A Receita Federal do Brasil precisaria aceitar um parcelamento dentro de uma lei, que existe uma lei que agora é de 2020, tá? Que criou um parcelamento diferente para empresas em dificuldade financeira e estendeu isso para clubes de futebol. Nesse caso, vai ser difícil que a Receita aprove isso essa semana. Mas o que o Guarani vai demonstrar, tanto para o juiz como para o tribunal, que na verdade não foi uma ausência, uma inércia de querer parcelar a dívida. Pelo contrário, foi proposto o parcelamento, a Receita não concordou com o valor e com isso não houve parcelamento. Mas o que a gente quer dizer houve até uma retração do próprio juiz. O juiz da recuperação entendeu que não era o caso de falência, quer dizer, hoje não tem um risco de falência. Ele entendeu que se não apresentar certidões negativas, pode ser o caso de suspensão da recuperação judicial, o que não é bom para ninguém. Tá? A suspensão da recuperação, se não é boa para o Guarani, também não é boa para os credores. Entendi. Carlos Batista, Dr. Otto Gibel, ao vivo aqui com a gente no Esporte em Debate. Doutor Otto Gibel, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Essa última fala é muito importante, porque, a princípio, o juiz Dr. Felipe Guinsani, da 7ª Vara Civil de Campinas, havia emitido um comunicado dizendo que o Guarani, se não apresentasse a documentação até o dia 8 de setembro, poderia ir à falência. E agora, de acordo com a sua fala, o juiz, então, ele emitiu uma nova data, refazendo, portanto, essa inicial que ele tinha dito, ou seja, não é falência, em sim perde os direitos que o Guarani tem hoje da recuperação judicial. Gostaria que o senhor repetisse, por favor. Carlos, primeiro eu peço desculpas, eu não sabia que você estava na linha, eu ouvi agora que você está. Um grande abraço meu aqui do escritório, de todos aqui, tá? A gente respeita e te admira muito. Muito obrigado. Então vamos lá, né? Aconteceu isso, na verdade, o juiz teve uma grande hombridade de rever a decisão dele, e isso é uma coisa sensacional, espetacular. Ele entendeu que, apesar de não ter a certidão, não era o caso de falência, e eu volto a dizer, não está na lei que não tendo certidão convola em falência, ou seja, uma recuperação judicial venha a ser uma falência. O que está na lei é que para homologar o plano precisa da certidão. Só que esse plano, Carlos, ele está homologado há mais de 12 meses, mais de 15 meses. O Guarani está pagando a parcela em dia dos credores, o que é muito difícil num clube de futebol, mas eles estão fazendo, a diretoria toda, o conselho fiscal está fazendo um trabalho sensacional. Então o juiz ele entendeu
que nesse caso não era o caso de falência, ele mesmo, esponte própria, o que é raro, tá? Ele entendeu que não era o caso, então, de convolar em falência, e ele retificou a decisão dele, inclusive menciona essa palavra na decisão dele, falando, olha, não é o caso de convolação em falência, mas seria o caso aqui de suspender a recuperação judicial. O senhor provocou ou ele, por iniciativa própria, estou falando do doutor Felipe, por iniciativa própria ele refez a decisão? Eu elogiei a conduta dele justamente porque foi iniciativa própria. Perfeito. E sobre foi iniciativa própria. O prazo continua sendo 8 de setembro para que o Guarani apresente lá as certidões, não sei se é esse o nome correto, mas se não apresentar, perde o direito da recuperação judicial ou esse prazo foi estendido? Exato. Por enquanto continua. O Guarani vai recorrer sim da decisão para demonstrar... Carlos, você imagina o seguinte, o Guarani protocolizou um pedido de parcelamento. A Receita Federal não aceitou. O Guarani não pode ser punido por isso. Tá? Então a gente quer demonstrar para o juiz e para o tribunal, falando o seguinte, olha, a gente quer parcelar. Para você ter uma ideia, esses pedidos de parcelamento às vezes demoram de 1 a 3 anos para ser deferido. E eu não posso aqui fazer com que o Guarani seja punido por uma demora burocrática. Tá? Então, nós vamos recorrer da decisão que fala que a pena será a suspensão da recuperação judicial. Mas o grande risco, que era um risco de falência, o próprio juiz, com muita inteligência e hombridade, ele voltou atrás e cancelou. Vou colocar os comentaristas aqui na roda para participar com a gente. O assunto é muito importante, né? E o Guarani, numa decisão que foi o jogo de ontem contra a equipe do Tombense, quando surgiu a notícia, a partir da quinta-feira, virou um tumulto. Torcedores preocupadíssimos com essa manchete que era terrível. Guarani sujeito à falência. Qual é a dívida? 215 milhões. Se não pagar, vai à falência. Quer dizer, na medida que o tempo foi passando e mais precisamente hoje é que nós estamos com a presença aqui do Dr. Otto Gibel, esclarecendo os fatos para tranquilizar a nação bugrina. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Dr. Otto Gibel. Eu não sei, boa tarde, doutor Otto, prazer falar contigo. Boa tarde, CH. Se eu entendi, não é? O Guarani, nesse momento, conseguiu essa deliberação do juiz aí. Eu conversei com alguns especialistas, né, pelo menos 2, e os 2 me disseram o seguinte: caso o Guarani não consiga uma certidão negativa, o único caminho é sentar com o fisco, ou com a Receita, ou seja lá com quem for, e compor essa dívida, dar uma entrada e parcelar o resto. É mais ou menos por aí, doutor? Perfeito, CH. Na verdade, o Guarani já procura negociar com o fisco, tá? A primeira negociação foi negada, basicamente porque, como há uma discussão sobre uma parte da dívida, o fisco entendeu o seguinte: eu não quero negociar só um pedaço, só uma parte da dívida, eu quero negociar o todo. E aí a gente tem uma jurisprudência antiga, discussões antigas, falando o seguinte: olha, eu não sou obrigado a renunciar a uma discussão judicial de uma coisa que eu não entendo que é devida para ter que parcelar. Então o cerne da questão é essa, tá? Mas de toda forma, o que a gente quer, e a gente está fazendo isso, esse trabalho, é de sentar com o fisco e parcelar o que a gente entende devido. Se eventualmente no futuro vier a ter uma discussão falando que mais uma parte é devida, a gente entende que ou faz um novo parcelamento, ou esse pedaço da dívida ele integra o parcelamento que a gente já fez. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, estamos entrevistando o Dr. Otto Gibel, advogado responsável por essa questão que está atormentando o torcedor do Guarani. Sua pergunta, Tigrão. Um abraço, viu, doutor? Muito obrigado aí pelo senhor estar nos atendendo aí, esclarecendo especialmente a comunidade bugrina desse assunto, que eu tenho uma opinião e queria ouvir a do senhor também, claro,
Eu acho que o cenário de gravíssimo falência, se não apresentasse as certidões até o dia 8, que é segunda-feira que vem, exatamente de hoje a uma semana, ela de gravíssima migrou para grave, desde que o Guarani não seja bem sucedido nos novos recursos que está impetrando aí para tentar reverter também essa segunda parte. Na prática, qual é a segunda parte? O Guarani pode perder, pode ter suspenso o processo de RJ, da recuperação judicial. O que isso significa na prática? O que isso significa? O Guarani poderá voltar a ser alvo de execuções judiciais individuais dos seus credores, algo que não acontece na vigência da RJ, pois a dívida foi toda ela reprogramada. O Guarani não pode ser protestado e não pode ser alvo de novas ações de execução, protegido pela RJ, desde que esteja em dia com as parcelas que foram ajustadas na justiça quando do deferimento da RJ. Então, eu acho que a situação, desde que o Guarani não consiga reverter essa condição de perder ou de ver suspenso o benefício da RJ, que a situação era gravíssima, mas ela ainda é grave, porque essa suspensão da RJ pode gerar inúmeros transtornos aí para o Guarani, de penhora de renda, de bloqueio de conta e outras coisas mais. O senhor enxerga assim também, doutor? Um grande abraço. Tigrão, um grande prazer falar contigo, um grande abraço. Vou passar um pouquinho, eu queria começar com a fala do ouvinte que foi anterior à nossa conversa aqui, né? Ele falou basicamente que não queria que tanto Ponte Preta como o Guarani tivessem na mesma chave, porque queria que os dois subissem para a Série B. Mais do que nunca é importante falar o seguinte: a história fala do futebol. O Borussia Dortmund foi um clube que quase faliu, tá? No começo dos anos 2000. E por incrível que pareça, um dos grandes rivais dele, que é o Bayer Leverkusen, ele emprestou dinheiro, o Bayern de Munique, aliás, emprestou dinheiro para não deixar o clube quebrar. Eu acho que esse antagonismo, ele é muito importante para que faça os clubes grandes serem maiores, né? Quer dizer, você imagina, não existe um herói sem um vilão sem um herói, porque depende do lado da torcida, obviamente, né? Então esse é um ponto que eu queria falar, porque eu concordei muito com o que ele falou. Mas vamos lá, voltando ao caso. De gravíssimo, que era um risco de falência, e que é, obviamente, imagina uma falência de um clube de futebol, seria inédito no Brasil, inclusive. Eu não me lembro de um outro caso, se vocês lembrarem pode ser, mas eu não lembro. Passa para grave, sim, mas a gente tem que entender o seguinte: nenhum dos credores... A gente tem dois credores que discordam com o plano de recuperação, que estão recorrendo no STJ, tá? Fora esses dois credores, todos estão de acordo e estão recebendo. Tá? Não é interesse dos credores, de forma alguma, a falência. Não é interesse da sociedade a falência. Não é interesse da Receita Federal a falência. Tá? Porque o clube não gerando renda, não competindo, não tendo renda de campeonato, televisiva, passe, etc., não vai conseguir pagar o passivo. Quer dizer, não é interesse de ninguém. Né? Então, o que é importante falar, passa a ser grave? Passa. Se a gente aqui, escritório de advocacia, que defende o Guarani, entende que vai reverter a decisão, a gente entende que vai. Inclusive pela própria consciência e inteligência do magistrado de primeiro grau, talvez ele mesmo reveja a decisão. Tá? O que a gente vai mostrar? Tentamos fazer um parcelamento, não conseguimos, vamos tentar fazer um parcelamento responsável. O que é um parcelamento responsável? Que a gente consiga cumprir. Claro. Doutor, então acho que assim, essa é a ideia. Qual é a dívida, o valor da dívida que o Guarani reconhece? De tributo, desses 215 que falam, ele não reconhece 50, 60, mas a questão do valor é menos importante, porque no parcelamento existe a possibilidade de desconto de multas e juros, tá? E esse pode chegar até 70% do valor total devido hoje, então a gente está falando que diminui bastante a dívida,
Tá? Pode ter apuração de prejuízo fiscal, que não é muito o caso de um clube de futebol, mas poderia ter, e o parcelamento é em 10 anos. Vamos lá. Então, existe a Ô, possibilidade doutor, de um só um minutinho, parcelamento. Batista. Só um minutinho. Só uma última questão de minha parte. Não, Por a favor. sua última fica para daqui a pouco, só para a gente girar a equipe, o Tigrão. E você terá a oportunidade de fazer mais uma. Pedro Piscinato, a sua pergunta, por favor. Ô doutor, eu queria perguntar se essa certidão, o Guarani o Guarani já tem essa certidão em mão, ou o Guarani precisa fazer algum processo, solicitar ela de alguma forma? Essa certidão, Pedro, ela precisa ter um parcelamento ou um pagamento, obviamente, uma quitação da dívida inteira para poder ter. Então o Guarani não tem na mão hoje. O que o Guarani vai demonstrar para o juiz é que ele tentou o parcelamento e não conseguiu por conta de uma decisão da própria Receita Federal. Perfeito. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Doutor, eu tenho uma curiosidade, eu não sei nem se isso é possível pelas leis. Essa dívida, que ela tem diversas fontes, entre aspas, ela foi adquirida por várias administrações sequentes. Ela não nasceu ontem. Tem coisa antiga, tem coisa de 3, 4, 5 administrações. A pergunta é a seguinte: um caminho não seria também responsabilizar essas pessoas, principalmente por falta de recolhimento de fundo de garantia, 13º e por aí vai, doutor? Vamos lá, eu acho que uma coisa que é importante, né? Primeiro, sim, foi por várias gerações e várias presidências, né? E lembrar que essa dívida da Receita Federal, ela é corrigida com Selic, tá? Ou seja, a correção é muito alta. Se você falar que é uma dívida de 20, 15 anos, você tem uma correção elevadíssima, e isso é importante para a gente falar que no parcelamento pode ter uma redução muito grande, porque, obviamente, pela lei de responsabilidade fiscal, não há renúncia fiscal, ou seja, o principal você não pode renunciar, mas juros e multa pode. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto das discussões, inclusive, que a gente quer falar. Quer dizer, nós estamos tentando o melhor parcelamento com o maior desconto de juros e multa possível. Tá? Eu acho que isso é importante a gente falar. Responsabilizar presidente de associação é mais complicado pela legislação. Tá? Não é um sócio de uma empresa, um acionista, enfim, né? Alguém que tem uma responsabilidade financeira e jurídica. Tá? Mas até a lei da SAF, na verdade, vem para isso, né, Pedro? Pedro e Tigrão, na verdade, né? A lei da SAF vem para responsabilizar, transformar a associação em sociedade anônima, e com isso os dirigentes serão responsabilizados. Tá? Então acho que essa é uma discussão que vem vindo desde a lei da SAF. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o doutor Otto Gibel. Responsável aí pelo processo, né, que o Guarani está lutando na justiça para não entrar em falência. Muito a propósito a colocação do doutor com relação à SAF, porque a gente sabe, isso foi amplamente noticiado, doutor, que o Guarani já aprovou, dentro do seu estatuto, uma alteração do estatuto, e no novo estatuto aprovou em assembleia de sócios a migração de personalidade jurídica do Guarani Futebol Clube, de clube associativo para a sociedade anônima do futebol. E aí, opinião nossa aqui, agora não é um parecer técnico, mas uma opinião. A recuperação judicial, na minha avaliação, eu assumo isso pessoalmente, ela também ocorreu, além de proteger o Guarani de execuções todos os dias, de penhora, de conta bloqueada e de renda bloqueada e de renda penhorada e outras coisas mais, ela protegeu o Guarani de tudo isso, porque na reprogramação da dívida está sendo feito um pagamento mensal de acordo com aquilo que foi reprogramado para pagamento em 10 anos. Tudo certo. Perdendo o benefício, que eu considero um benefício da RJ, o Guarani volta, como eu acabei de dizer, a ficar vulnerável novamente a execuções individuais de qualquer um tipo de credor, mesmo aqueles que concordam
com a RJ, que estão satisfeitos porque estão recebendo pelo menos alguma coisa por mês, quando cair o benefício que ela for suspensa, que o processo da RJ for suspenso, eles ficam jogando de mão, exatamente porque não teria mais a obrigatoriedade do Guarani fazer esse pagamento mensal, e eles, logicamente, dentro da deliberação de cada um, podem executar a dívida. Esse é o lado negativo. E mais um lado negativo se o Guarani vier a perder o benefício da RJ, que é a questão da SAF. Porque eu entendo que quando foi aprovado em assembleia que o Guarani iria migrar de clube associativo para uma sociedade anônima do futebol, que a RJ estava pavimentando esse caminho, até porque o investidor que vier, ele vai ter claramente qual é o tamanho da dívida, como que ela está programada para ser paga, qual foi a negociação e se é viável ou não ele injetar um grande capital no clube. Por quê? Ele não pode colocar dinheiro no escuro sem saber qual é a dívida real. E a RJ tem essa característica de dar publicidade oficialmente, com a tutela da justiça, com a anuência da justiça, de qual é o valor da dívida. Então, se o Guarani perder o benefício da RJ, ele também terá, na minha maneira de ver as coisas, maior dificuldade para evoluir no sentido de migrar para a SAF. O que é que o senhor acha? É uma colocação muito bem feita, tá? Uma parte que é importante, né? O próprio plano de recuperação do Guarani prevê, eventualmente, a transformação em SAF, né? Com a transformação da associação para uma sociedade anônima. Isso não quer dizer que a gente tenha, eu pelo menos não participei de nenhuma conversa, mas é uma possibilidade que a gente tinha que colocar no plano, tá? Quer dizer, não tinha como não colocar num plano de recuperação social a possibilidade, e isso foi aprovado. Depois foi aprovado em assembleia de sócios também, ou seja, que existe a possibilidade jurídica, existe, né? E aí uma parte que você falou muito bem, o Guarani reduziu o passivo, eu vou falar em números grossos, e até me perdoa se eu não estou falando muito preciso, mas de 70 milhões do sujeito para 16 milhões. Isso não só facilita a transformação ou a criação de uma SAF, mas como diminui o passivo e sobra mais dinheiro para poder investir no clube. Tá? Então, perder o benefício da recuperação judicial é realmente muito ruim. A minha opinião pessoal é que a gente não vai perder esse benefício. Tá? O Guarani não vai perder. Tá? Mas essa é a minha opinião pessoal e nós vamos trabalhar muito duro para conseguir isso. Muito bem, tá aí, portanto, o doutor Otto Gibel. Só para finalizar, doutor, qual é o próximo passo que o Guarani vai dar em direção à resolução do problema? Perfeito, Carlos. Primeiro, de novo, obrigado pela oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Eu acho que são 2 passos, na verdade. Continuar aqui a transação com a União Federal, tá? Isso vai ser feito. Inclusive, a gente entrou muito em detalhes agora para conseguir fazer uma proposta muito precisa de parcelamento e recorrer da decisão na questão de efetivamente suspensão da recuperação. Por que recorrer? Porque a gente tenta uma negociação, mas vai depender da Receita Federal também. Depende de uma boa vontade da União, tá? Volto a falar, tem uma discussão, aliás, no nosso meio de recuperação judicial, é muito claro que o parcelamento ele é mais lento do que se precisa ser para a aprovação do plano, então a gente vai discutir sobre isso. Valeu, doutor, um abraço, muito obrigado aí pela gentileza dos esclarecimentos. Tenho certeza que o torcedor do Guarani, ouvinte da Rádio Bandeirantes, está um pouco mais, não totalmente, mas um pouco mais tranquilo a partir dessas explicações. Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Carlos, obrigado a todos os ouvintes. O torcedor pode ter certeza que a gente vai fazer um trabalho muito forte, muito duro, para reverter e para minimizar qualquer risco de problema jurídico para o Guarani.